E quando, psicóloga, psicólogo, o paciente vai na primeira sessão e não volta? Bora falar sobre isso? Olá, eu sou a Rosane Santos, e assim como você, eu sou psicóloga, e bora lá conversar um pouquinho aqui, sobre um assunto difícil de lidar, né? Ou pelo menos no começo é mais complexo para lidar, que é essa ideia, né, de que a pessoa foi, né, você fez todo aquele trabalho ali, da divulgação, de preferência, né, uma divulgação inteligente, fez lá o relacionamento pré-sessão, enfim, né? Bom, essa pessoa sentou na sua frente, você foi lá, fez a sua primeira sessão e pronto. Daí, ela não marcou a segunda e ela não voltou. Vou contar um pouquinho pra você sobre as experiências, né, que eu já tive em relação a isso e de alguns processos, né, que eu precisei ressignificar, né, palavrinha que a gente gosta tanto aí e que de alguma forma hoje me ajuda muito a lidar melhor com isso. Bom, eu me lembro dos primeiros pacientes que não voltaram depois da primeira sessão. E eu me lembro, principalmente, tá? No começo, da sensação de impotência, de incapacidade, de questionar, né, que a minha capacidade profissional quando isso acontecia. Isso aconteceu na minha carreira em dois momentos específicos, bem claramente, assim. Deixa eu te contar a história aí pra você entender. E mais ainda, né, tirar os insights que isso possa fazer pra você, dependendo aí do momento também, da curva, né, do consultório que você esteja. No comecinho, basicamente, né, eu comecei ali atendendo os primeiros pacientes, clínica social, depois foram os pacientes de plano de saúde, tava tudo bem, né, e aí começaram a acontecer situações dessa, né, a pessoa ia a primeira vez e às vezes ela não marcava uma segunda, e eu questionava, sim, a minha capacidade, mas eu pensava, poxa, né, essa pessoa veio, é pelo plano, às vezes pessoas que moravam muito longe de onde eu atendia, falando de 2006, tá, 2007, não tô falando de 2021, no tempo da era digital, de atendimento digital, não, falando lá atrás. E aí eu olhava assim, e eu ficava, gente, mas por que eles não voltam? Lógico que aquilo já mencionava aqui, uma luzinha amarela de falar assim, poxa, né? O que eu fiz de errado? Mas eu acho que aquilo ali, pra mim, até pelo sistema de trabalho que eu tinha uma condição melhor de, tá tudo bem, até porque o fluxo era muito grande, né? Se você atende o famigerado plano de saúde, você vai ver, né, que entra gente demais, que é aquela questão toda ali, você não precisa fazer grandes sacrifícios para que as pessoas cheguem até você, muito pelo contrário. Porém, né, você sabe muito bem também os bastidores disso, que a gente ganha aí um valor irrisório pelo nosso trabalho e grande parte das vezes não faz sentido. Mas enfim, né, foi por aí que eu comecei. Mas eu lembro dessa sensação, assim, de me perguntar de por que essas pessoas não voltaram. E aí, entre 2012 para 2013, foi quando eu fiz uma virada na minha carreira e decidi, né, sair dos planos e naturalmente ali começar os atendimentos 100% particulares. E nesse tempo aí, eu fiz uma decisão importante, né, que é dar realmente um preço ali, definir um preço da minha sessão, que era o que eu entendia que era justo naquele momento, baseado nos investimentos que eu tinha feito até então, né, tanto de preparo, de estudo e até de logística mesmo, do local que eu atendi, enfim. E era uma diferença de valor muito grande. Eu vou dar aqui um valor de exemplo, não era o valor real, tá? Só pra você entender. É como se eu tivesse saído de 10 para 100 reais, ali o valor que eu cobrava na época. Exemplo, número de exemplo. E logicamente que isso começou a bater em algumas crenças minhas em relação a dinheiro, em relação a quanto eu recebia, em relação aos meus valores, né, pessoais e mais ainda relacionados a merecimento. Isso é papo até pra outra conversa. E eu lembro da primeira pessoa que foi dentro daquilo que era o valor justo, que eu tinha feito toda uma questão ali, todo um trabalho para que ela pudesse chegar, e ela fez a primeira sessão e não voltou. Como aquilo mexeu com a minha estrutura? Porque eu comecei a pensar assim, poxa, então será que eu era boa? Porque eu era boa para paciente que ia pelo plano, que pagava pouco, que não tinha tanto sacrifício, mas agora, para esse que tá pagando esse valor aqui, será que eu não vou conseguir? O que eu fiz de errado? E eu lembro, colega, como se fosse hoje, né? O quanto essa ideia do que eu fiz errado, o que eu falei, o que eu não falei, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o quanto aquilo, ficava ali dias e dias e dias e dias e dias me questionando, me trazendo esse sentimento de pensar que eu não era boa o suficiente para atender pessoas, muito menos dentro daquele valor, muito menos naquele lugar. E olha, eu posso te dizer que ruminar, né, todos esses pensamentos aqui, tiraram muito da minha paz naquele momento, o brilho daquilo que eu poderia fazer naquele momento ali, e mais ainda, né, a minha perspectiva de crescimento. E é por isso que eu tô falando pra você aqui nesse vídeo sobre isso. Porque dentro desse princípio, uma coisa que a gente tem que entender é que nós não temos, presta atenção nisso, nós não temos o controle de tudo aquilo que acontece, e muito menos o controle total da decisão de uma outra pessoa, seja ela grande parte das vezes o nosso próprio paciente sentado lá na nossa frente. Então existe, né, dentro da psicoterapia, uma coparticipação. 50% é meu como psicóloga, como psicoterapeuta, e 50% é daquela outra pessoa.
E olha, nem sempre, em 100% das vezes, essa outra pessoa aqui, ela está preparada para aquele momento. E eu tinha uma dificuldade imensa de entender isso, porque eu sempre voltava, né, o problema para mim, achando que fui eu que fiz ou deixei de fazer alguma coisa errada, e era exatamente por isso que aquela pessoa não voltava. Com o tempo, eu fui amadurecendo, né, e eu com certeza posso dizer claramente que eu fui ressignificando ali, literalmente, né, de novo ressignificando aí, aquilo que eu pensava sobre quem eu era como psicóloga clínica. E isso fez muita diferença porque eu comecei a aceitar, né, que existia, sim, logicamente, todo um processo que eu poderia melhorar na estrutura do meu trabalho, de fazer uma primeira sessão cada vez melhor, de apresentar melhor o meu plano de tratamento, de fazer uma anamnese, um contrato terapêutico mais claro, de mostrar, assim, todo um planejamento de como aquele trabalho poderia acontecer, os possíveis benefícios que aquela pessoa poderia ter. Mais ainda, né, uma ideia de como que seria o curso daquele processo ali. E hoje é o que eu implemento, inclusive é o que eu ensino a fazer também. Mas, logicamente, que mesmo com tudo isso, existe sim uma parcela de responsabilidade que é dessa outra pessoa. E eu comecei a ressignificar essa ideia de que tudo era responsabilidade minha e implementar esse processo aqui, principalmente ali na primeira sessão. Eis que eu tenho hoje uma visão clara, né, que cada vez menos acontece da pessoa ir só na primeira e não voltar numa segunda. E às vezes quando ela não volta na segunda é porque ela não entendeu, ou porque realmente ela não estava preparada para aquilo naquele momento, ou que eu apresentei não era o que ela estava buscando, porque isso também pode acontecer. Enfim, liberdade, escolha, processos, que depende de nós, e é isso que eu quero te dizer aqui. É legal que você faça uma avaliação do seu trabalho sempre, trazendo um feedback daquilo que aconteceu? Sim, mas não para se culpar, não para se criticar, para se autocriticar, mas sim apontando aquilo que eu acho que é mais incrível no nosso trabalho como psicólogos, que é o processo contínuo de melhoria. Então, assim que você terminar uma primeira sessão, eu te oriento aqui a fazer uma avaliação, mas um feedback para você, do tipo, o que você fez que foi bom, que você vai repetir, o que você fez e que você achou que não foi tão bom e que você entende que numa próxima vez agora, você pode fazer diferente. E é simples assim. E lembra, a gente vai ter sempre uma nova oportunidade. Enfim, se isso fez sentido para você, deixa para mim aqui nos comentários, né, o que você sentiu. Se fez, se não fez sentido também, tá tudo bem. Clica aí no joinha, deixa o seu like nesse vídeo. É assim que a gente vai fazer com que essa mensagem, né, de uma aceitação, de uma autocompaixão profissional, possa chegar em cada vez mais psicólogos, porque eu acho que isso também, com certeza, vai trazer uma melhoria imensa para nossa categoria. Siga aí as nossas redes sociais, vai ser um prazer estar aqui, ó, conversando contigo, ajudando você a, de fato, viver e viver bem de consultório em psicologia. Beijo para você, tchau!